Boa noite, Cecília. Boa noite. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Muito feliz por você estar presente, viu? Imagina, obrigada. Bom, como já são 7 horas, Amor. acho que nós vamos começar, né? Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Rita. Boa noite. Oi, Rita, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, pessoal, como já são 7 horas, e nós temos que respeitar o horário da Cecília, porque não sei se ela tem compromisso posteriormente, então eu vou começar, tá? Eu vou pedir primeiro para todo mundo fechar os microfones, por favor. Só a Elaine continua com o microfone aberto. Os demais, por favor, fechem os microfones. Bom, pessoal, esse projeto nosso... Tem uma pessoa com a mão levantada, que ela, não sei se ela levantou sem querer, é a Maísa. Você quer fazer uma pergunta antes de começar? Laís, você quer perguntar alguma coisa? Maísa, Maísa, você quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Bom, então é o seguinte, pessoal. O intuito desse projetinho nosso, né? Falar projeto é bastante... Mas qual que é a ideia? Todo mês trazer um profissional aqui para conversar com o pessoal que tem deficiência visual, né? E que possa agregar alguma coisa, né? A gente já trouxe um engenheiro civil que falou sobre acessibilidade, trouxemos um juiz do trabalho que falou dos nossos direitos, né, enquanto trabalhador, trouxemos uma médica psiquiatra que falou das possíveis doenças mentais, né, que possam vir a surgir. Falamos com uma advogada que é especialista em previdência, né? Inclusive foi ela que fez a minha aposentadoria. Hoje temos a nossa doutoranda, a doutora Cecília. Mês que vem a gente tem uma arquiteta lá do Sul, Humberto que está trazendo ela. A gente tem, no mês de agosto, nós temos uma psicóloga que trabalhou no Instituto dos Cegos aqui de Campinas. No mês de setembro, nós temos um rapaz que ele é estudante de física, que já é professor de física, e ele é autista. Então, ele vai explicar para a gente como é que é ter uma deficiência e poder estar estudando, trabalhando. Inclusive, ele estuda física na Unicamp. Então, você imagina se o cara é inteligente ou não. Ele fala 4 línguas. E agora, para outubro, ontem ou antes de ontem, eu fechei com o capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, capitão Pereira, que vai falar para a gente sobre segurança para o deficiente visual. Ok? Bom, hoje estarão trabalhando a Elaine, que vai ser a nossa coordenadora, o pessoal que vai trabalhar depois da parte das perguntas, serão os moderadores, que é o Charles e a Silvia. Eu acho que a Silvia ainda não chegou. E na parte de apoio está o Cristiano e a Thaís. Na parte de apoio técnico está a Luciana, e o nosso amigo Humberto está fazendo a gravação para depois encaminhar o vídeo para o YouTube. E, claro, a nossa estrela da noite, a Cecília. Elaine, a palavra está com você. tá bom. Toca o barco. Boa noite, meu nome é Elaine. Eu vou fazer uma autodescrição. Sou uma mulher branca, 1,65 m, cabelos pretos na altura do ombro, ele tá preso com coque, olhos verdes, estou com uma blusa cinza. Hoje nós vamos ter aqui a palestra, como o Ricardo falou, com duração até as 20 horas. Então, os microfones a gente vai estar fechando para não ter nenhum barulho, nenhuma interrupção. E 20 minutinhos depois, no finalzinho da palestra, a gente vai abrir para perguntas e dúvidas. Então, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão e as pessoas vão estar acompanhando na sequência.
Hoje nós teremos a palestra com a doutora Cecília de Vasconcelos. Ela que é psicóloga, especialista em comportamento e análise clínicas do Instituto PAR. Análise do comportamento. Análise do comportamento. E análise de comportamento, desculpa, pelo Instituto PAR. Ela está doutorando em Ciências Visuais pela Escola Paulista de Medicina. E ela é uma pessoa com deficiência visual e diretora do Bengala Verde Brasil. Então, teremos hoje o prazer de ter a palestra com ela. Antes, eu quero iniciar um acolhimento com vocês. É uma dinâmica, chama dinâmica guiada. É bem rápido. Eu vou pedir, por favor, que vocês fechem os olhos. Ou, se preferirem, fechem as câmeras. Né? E quero que vocês imaginem em um lugar que é um lugar familiar para vocês, né? Um lugar que vocês já conhecem, um parque, por exemplo. Então, nesse parque, nós vamos usar os nossos sentidos. Então, usaremos aí os nossos sentidos aí da audição. Estamos aí caminhando pelo parque e estamos escutando os barulhos dos pássaros, os cantos dos pássaros, aquela cantoria. Estamos ouvindo também crianças correndo, brincando, felizes. Estamos escutando também ruídos que são externos do parque, como buzinas, por exemplo. Continuando caminhando, vamos usar outro sentido, que é o olfato. Né? Nesse sentido do olfato, estamos sentindo o cheiro das flores, o cheiro das rosas, aquele cheiro perfumado, o cheiro da grama molhada, estamos sentindo o cheiro da terra, cheiro também de comidas que às vezes está próximas do local, como num parque, por exemplo, um pipoqueiro, o cheiro da pipoca, que nos remetem, né? Os cheiros nos remetem sempre situações da infância, algo positivo, uma lembrança agradável. E também podemos tocar através do nosso toque, sentir a textura de uma folha, saber se aquela folha está mais verde ou se ela está seca, sentir o toque da grama também, da terra, sentir um toque de um vestido, de um tecido. Então, através desses sentidos, a pessoa com deficiência visual, ela consegue se conectar com o mundo. Ela tem essa riqueza de detalhes que são os sentidos. Então, daí, só para vocês terem, porque aqui temos pessoas com deficiência visual e também pessoas que não têm deficiência visual. Então, dessa forma, as pessoas com deficiência visual utilizam essa riqueza de detalhes que são os outros sentidos para explorar e, claro, se satisfazer durante todo o dia, né? Nós conseguimos também ver a beleza das coisas. Eu me incluo nessa, que eu sou uma pessoa com deficiência visual total. Então, agora, vamos dar aí a palavra para sabermos um pouco mais sobre isso. E hoje, vamos falar, o tema, né, é Quebrando o Tabu de Pessoas com Deficiência Visual. Quem vai falar agora, passo a palavra para a doutora Cecília de Vasconcelos. Só antes da doutora começar, sou o Charles, aqui eu sou uma das pessoas que vai estar moderando aqui as perguntas. Como vai ter, a Elaine bem falou, né, vai ter um tempinho final aí para responder as suas dúvidas. Então, quem quiser também colocar no chat, já deixar a perguntinha já escrita, eu vou estar controlando também aqui. E é isso. Charles, você por um acaso faz vídeos no TikTok falando sobre a deficiência visual? Faço. Eu sua voz, que legal! Já te vi por aí, que bacana. Muito bom. O mundo é pequeno. Casado com a Elaine. Que legal, eu já te vi muitas vezes no meu TikTok. Boa. Então deixa sua curtida. Bacana. Não, deixa sim, com certeza. Vou deixar. Bom, pessoal, eu vou começar, eu só vou marcar aqui o tempo para eu não passar e vocês poderem aproveitar a festa de vocês. Pronto. Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Cecília Vasconcelos, eu acho que grande parte de vocês já me conhecem, são rostinhos conhecidos aqui. Eu sou psicóloga e eu tenho deficiência visual, eu tenho uma doença rara chamada amaurose congênita de Leber
e desde pequenininha eu tenho lido aí com a deficiência. Eu comecei a ter no início da vida, no primeiro indivíduo, uma baixa visão, fui diagnosticada. Botão fechar. Você está falando. E eu fui compreendendo que era baixa visão ali no começo da infância, da adolescência, quando eu percebia que as pessoas viam muito mais do que eu, e eu ficava um pouco espantada de como que as pessoas estavam vendo certas coisas. E aí eu comecei a entrar em contato com esse mundo e com toda a discriminação que você passa quando você tem uma deficiência visual. Eu tive aí uma infância, uma adolescência bem complexa, assim, do ponto de vista relacional, sofria muito bullying, e na minha época não existia o nome bullying, imagino que na época de vocês também não, mas era, né, um bullying, e tive várias dificuldades quanto a isso, fui aí me adaptando e a visão foi piorando, e curiosamente ou não, quanto mais a visão piorou, mais eu estive adaptada, e eu vou tentar mostrar para vocês que, na verdade, não existe nenhuma relação entre o nosso grau de adaptação e o quanto de visão a gente tem. E daí eu vou tentar mostrar isso de uma forma técnica, mas eu espero que seja compreensível aí para todos vocês. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher ruiva, de cabelos... Meus cabelos já são ruivos. De cabelos ruivos, com sobrancelhas ruivas também, eu tenho a pele clara, eu tenho os olhos castanhos escuros, eu tenho o nariz pontudo que é quebrado, eu tenho uma boca fina, eu tô vestindo uma blusa verde com um colar que eu gosto muito, que é preto com sal grosso dentro, e eu tô com um casaquinho preto também, e acho que essa é a minha descrição. Vamos lá, pessoal, vamos entrar no tema. Eu fiquei muito feliz quando o Ricardo me convidou para vir conversar com vocês. Eu adorei a ideia que vocês tiveram de criar esse grupo. Eu acho que as pessoas com deficiência visual têm que se juntar mesmo em diferentes grupos. É muito importante que a gente possa falar sobre a nossa condição, conhecer pessoas que têm a mesma condição que a gente e trocar experiências. Eu acho que vocês estão fazendo um bem danado, não só a vocês mesmos, mas a toda uma população que está se informando com as lives que vocês estão propondo e que está podendo acessar isso depois, né? Então essa coisa de ficar gravada é muito legal. Essa iniciativa que vocês fizeram, né, tiveram de criar o grupo, eu acho que é algo que a gente deve sempre estimular e semear, por isso que eu estou aqui, e espero que muitos profissionais venham e continuem fazendo o grupo de vocês crescerem e fazer com que esse grupo atinja cada vez mais pessoas. Bom, eu vou falar sobre quebrando o tabu da deficiência visual, esse é o meu tema. E essa é a minha bio no Instagram. E eu fiquei muito tempo no Instagram sem saber qual seria a minha bio, porque para mim o que você põe numa bio de Instagram é meio relativo e eu não entendo muito sobre redes sociais, no fundo. E eu tinha muita dúvida, assim, mas o que eu tô querendo passar? Qual é a mensagem central que eu quero passar às pessoas? Eu quero falar sobre a deficiência visual, eu quero falar sobre a psicologia, eu quero falar sobre o preconceito, eu quero falar sobre a inclusão, eu quero falar sobre a acessibilidade, sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre todas essas coisas, então eu vou convidar as pessoas a conhecer o mundo da deficiência visual no meu Instagram, mas eu sou psicóloga, então eu vou falar sobre eu ter uma deficiência ou sobre a psicologia, como a psicologia olha a deficiência. Eu vou mesclar as duas coisas, o que eu vou fazer? E aí, depois de muito tempo, muita conversa, e muito tempo de Instagram, assim, mais de um ano de Instagram, eu decidi que esse seria o meu lema do Instagram, quebrando o tabu da deficiência visual. E por que isso? Porque toda deficiência é vista como um tabu, algo que não pode ser dito, que não pode ser entendido, que não é compreendido socialmente. E muitas vezes, quando a gente tem um tema que é tabu, a gente cria crenças sociais para nominar aquele tema de alguma forma. Então, o sexo é um tabu, é uma coisa pouco falada. Então, a gente inventa várias crenças que vão passando de geração em geração sobre o sexo, que não são reais, que não condizem aí com a realidade, mas que a gente se baseia porque a gente aprende socialmente a partir das gerações e gerações. Então, quebrar um tabu é muito importante porque a gente dá luz a algo que não está sendo dito e a gente explica como é a realidade daquilo. Então, quebrar o tabu da deficiência visual é mostrar que as pessoas com deficiência, antes de tudo, são pessoas, que as pessoas com deficiência são diferentes,
que existe gente com deficiência boa, existe gente com deficiência mais, existe boa com deficiência ruiva, existe Botão pessoa com fechar. deficiência loira, Você está. pessoa boa com deficiência, existe pessoa antes de qualquer coisa. Então, esse seria o objetivo principal do meu lema no Instagram. E por que eu entendo que a deficiência é uma questão de tabu? Né? E que, na verdade, por conta disso é que a gente sofre discriminação. Porque, historicamente, a deficiência sempre foi vista como algo que não se quer, né, que a sociedade não gostaria de ver. Então, se a gente pegar lá na Grécia Antiga, a gente percebia que as pessoas com deficiência ou eram mortas, quando se percebia que elas tinham deficiência ao nascimento, ou elas eram marginalizadas. Então, a pessoa com deficiência é como se fosse um sub-humano, não era valorizado, não tinha os mesmos direitos que outras pessoas ali daquela comunidade tinham. Por quê? Porque o humano ele tem uma dificuldade genuína de lidar com a própria vulnerabilidade, de lidar com o diferente. E naquela época não existia uma compreensão cognitiva, cultural, social tão abrangente que fizesse-nos perceber que a diversidade é importante, que nos fizesse perceber o quanto que a deficiência é só uma questão de ponto de vista. Então, naquela época, o que acontecia era uma marginalização das pessoas com deficiência. Depois disso, na Idade Média, o cristianismo nos ajudou muito, porque o cristianismo trouxe a ideia na Idade Média de que a deficiência precisava ser cuidada, de que se todos éramos irmãos, como Cristo ensinou, nós precisávamos cuidar uns dos outros. E por isso as pessoas com deficiência iam ser cuidadas, iam ser institucionalizadas, ou seja, elas ficavam em instituições mesmo para pessoas com deficiência, moravam lá, viviam lá e eram cuidadas. Esse período a gente chamava de um período assistencialista ou caritativo, que é o período no qual a gente tinha um olhar para a pessoa com deficiência só do cuidado. A gente não via a potencialidade daquela pessoa e a gente não tratava aquela pessoa de igual para igual. Então, ao mesmo tempo que nessa época a gente teve aí um avanço importantíssimo, já que as pessoas com deficiência começaram a ser cuidadas, a gente tinha um problema imenso, porque as pessoas com deficiência eram cuidadas e só. Elas não eram vistas ainda como pessoas, e elas não eram vistas como pessoas em potencial, que trazia muita dificuldade para a nossa vida. Mas, tudo bem. Depois disso, pessoal, a gente teve uma época que a gente chama de época da educação, vamos dizer assim, que foi a época da Revolução Industrial. Nessa época, por puro capitalismo, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre, é só uma questão literalmente de capital, os estados, as empresas, as indústrias começaram a perceber que você não colocar as pessoas com deficiência para trabalhar faziam com que elas gastassem dinheiro e não produzissem dinheiro. Isso não fazia sentido. Por que essas pessoas vão gastar dinheiro e não produzir dinheiro, sendo que tem um montante de pessoas com deficiência? A gente precisa fazer com que essas pessoas trabalhem. E aí começou um período de educação dessas pessoas, ou seja, começar a ensinar essas pessoas sobre várias coisas para que elas pudessem ter a mínima condição de trabalho. Então, elas começaram a ser educadas de maneira mais formal. Esse período foi muito importante, independentemente do motivo de ser certo ou errado, né, a gente até poderia ter uma discussão sobre isso, mas foi um momento importante porque foi quando as pessoas com deficiências começaram a ser vistas como pessoas que valiam a pena, vamos dizer assim, que tinham como trabalhar, que tinham como participar socialmente. Depois desse período, veio o período da integração. Esse período ele é bem mais recente, ele está ali no final do século XIX, começo do século XX, e que é um período meio apartheid, que nem na África do Sul, que se separava negros e brancos, então tinha a escola do negro e a escola do branco, o restaurante do negro, o restaurante do branco, o hospital do negro, o hospital do branco. A gente tinha mais ou menos essa mesma lógica para as pessoas com deficiência. Então, começaram a perceber que as pessoas com deficiência eram pessoas, mas entendiam que elas eram pessoas diferentes. Já que elas eram pessoas diferentes que tinham necessidades específicas, elas iam estar em ambientes diferentes. Então, elas teriam direito à educação, teriam direito à saúde, teriam direito ao trabalho, teriam direito à participação social, só que seria separado.
não seria junto com os demais. Esse período foi assim um salto gigantesco na história das pessoas com deficiência. Porque imagine, antes a gente era marginalizado. Ou matavam a gente ou a gente morria de outras formas. Depois, a gente era até cuidado, mas a gente não tinha oportunidade nenhuma, porque a gente não era entendido como pessoas em potencial. Depois, a gente até era educado, mas a gente era educado para um fim específico, que era o fim do trabalho. A gente ainda não era visto como uma pessoa, efetivamente. E a gente começou a ser visto como pessoa na época da integração. Nessa época, a gente começou a participar muito mais e ter muito mais oportunidades, mesmo que fossem em ambientes separados. Esse período da integração, ele ainda existe. Então, em várias situações, em vários lugares do mundo, existem, vamos dizer, culturas e padrões de integração. Eu estou contando para vocês essa questão da história da deficiência de uma maneira como se fosse assim, etapinha por etapinha. Isso é para ficar bem didático para vocês. Mas tudo que a gente estuda sobre história, a história ela é vida. Ela está acontecendo enquanto a gente está vivendo. E a sociedade, ela não evolui de maneira linear, ela evolui de maneira cíclica. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente supostamente vive o período de inclusão, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente vive o período de marginalização. Então, em algumas culturas até hoje, crianças com deficiência são mortas. Em culturas indígenas, em alguns lugares. Em algumas culturas até hoje, as crianças com deficiência sofrem marginalização ou coisas parecidas. Tem muitas culturas até hoje que cuidam das pessoas com deficiência de forma totalmente caritativa, não entendendo que aquela pessoa está de igual para igual. Então você cuida por caridade, e não porque você entende como um igual que tem direitos como você. Isso é muito comum aqui no Brasil em vários lugares. A gente ainda tem até hoje integração. Em certos aspectos, é importante que a gente tenha lugares separados para certas coisas. Não porque a gente quer fazer um apartheid, mas porque, às vezes, com necessidades específicas, a gente precisa de estruturas específicas. Mas a gente precisar de lugares específicos com estruturas específicas é totalmente diferente do que a gente quer um mundo da integração, que é separar totalmente a pessoa com deficiência da pessoa sem deficiência. E a última fase que a gente entra é o período da inclusão, supostamente, que veio com o período da reabilitação. Como que isso começou? Primeira e Segunda Guerra Mundial vieram e vocês imaginam a quantidade de pessoas que se tornaram pessoas com deficiência, e deficiências N. E aí, o mundo começou a dizer assim, bom, agora a gente tem um monte de jovens que foram para a guerra, que têm deficiência, que precisam trabalhar, porque eles estão gastando e eles precisam trabalhar, o que a gente vai fazer? Eles precisam produzir. Assim criaram a reabilitação, que era a compreensão de que vamos reabilitar essas pessoas para que elas entrem na sociedade. Então, elas vão entrar nos nossos ambientes para que elas possam estudar, trabalhar, ter os direitos delas, mas a gente não vai adaptar o ambiente, elas precisam se adaptar. E para elas se adaptarem, nós vamos criar formas, vamos dizer, cursos para que isso aconteça. Então, os cursos que a gente conhece até hoje foram sendo criados para cada tipo de deficiência. Então, na deficiência auditiva, eu vou ensinar Libras, na deficiência visual, por exemplo, eu vou ensinar o Braille, eu vou ensinar Bengala. Então, foi se criando uma reabilitação específica para cada tipo de deficiência. Isso foi um salto gigantesco. Porque as pessoas com deficiência na integração, elas não tinham acesso à reabilitação, assim, a grosso modo. Então, elas eram integradas, mas elas ficavam no espaço só para pessoas com deficiência e elas não tinham adaptação. Então, imagina um mundo sem adaptação. O grande sofrimento que a gente tem é quando a gente não está adaptado. Porque quanto menos adaptado a gente está, mais a sensação de que a deficiência é uma incapacidade a gente tem. Então, estar adaptado, ele protege problemas de saúde mental da gente, e estar adaptado faz com que a gente sinta que a deficiência não é um problema, que a deficiência é uma condição. Ah, Cecília, então você está dizendo que a deficiência é legal? Não, não estou dizendo isso. Ninguém escolhe ter deficiência. Como eu sempre digo, ninguém vai no supermercado, olha a deficiência na prateleira e fala, ai, que legal, deixa eu pegar aqui. Ninguém faz isso, isso não existe. Mas, a partir do momento que essas foram as cartas que a vida nos deu, o que a gente vai fazer com essas cartas?
Se a gente se adaptar, a gente tende a entender isso como uma condição. É uma condição que nos foi imposta, nós não escolhemos, mas é uma condição. E que pode acontecer de diferentes formas, em diferentes momentos da vida, em diferentes gravidades e em diferentes, em diferentes formatos, no sentido de pode ser global, né? Pode ser uma deficiência múltipla, pode ser uma deficiência isolada, pode ser por uma doença crônica, por uma doença degenerativa, por um quadro agudo, por um acidente e assim por diante. A gente sabe que a deficiência é gigante. E aí, pessoal, o último período da história, e daí eu vou explicar por que eu estou contando toda essa história gigantesca para vocês, é o período chamado de inclusão, que supostamente é o período que a gente está vivendo. Como eu expliquei para vocês, a gente vive vários períodos ao mesmo tempo. Mas o que a gente busca hoje em dia é a inclusão. Bom, esse período, ele começou na década de 70, com pessoas com deficiência física nos Estados Unidos. Eles montaram um grupo e eles se revoltaram. E eles começaram a dizer assim: tá errado, nós queremos os nossos direitos. Nós precisamos de equidade e não igualdade. Equidade é fazer diferente para pessoas diferentes, para que elas consigam acessar a mesma coisa. Então, se uma pessoa está na cadeira e uma pessoa está andando e elas querem chegar no mesmo lugar, tem que ter uma estrutura que faça com que a cadeira e a pessoa andando passem. Então, a estrutura não precisa ser igual, ela tem que ser diferente para caber para todos. E se ela for uma estrutura universal, todos conseguirão usar, a pessoa com e a pessoa sem deficiência. Eles começaram a lutar por isso, eles começaram a fazer muito barulho. Começou um movimento também na Inglaterra sobre esse mesmo tema. E eles criaram um modelo que a gente chama de modelo social da deficiência. Então, como é que é isso? Até então, a gente tinha um modelo que a gente chamava de modelo médico da deficiência. O modelo médico da deficiência via a deficiência como um problema de saúde. Como que a gente categoriza a deficiência, então? Deficiência é um problema na função ou estrutura do corpo de longo prazo, que não tem reversão e que faz com que essa pessoa se prejudique na vida diária. Ponto. Quem determina se você tem ou não deficiência? O médico. Se a deficiência é um problema médico, você que precisa se adaptar. Ou seja, se você tem deficiência, você que precisa se reabilitar. Porque você que tem um problema, você que tem uma deficiência, não é a sociedade. Então, a sociedade vai continuar igual. Se você quiser participar, você que se adapte. Essas pessoas chegaram e disseram: não, a deficiência não é o meu problema. A deficiência não é o fato de eu não enxergar, de eu não ver, de eu não caminhar. A deficiência é um problema social. A deficiência está no fato de não ter uma rampa e eu não conseguir andar na rua. A deficiência está no fato de eu não enxergar e não ter um sinal sonoro para eu atravessar a rua. A deficiência está no fato de um professor da escola não saber Libras e não conseguir me ensinar, já que eu não ouço. Então, a deficiência está em vocês. Isso foi revolucionário, fez um rebuliço gigantesco, foi um movimento muito importante e a partir disso a gente começou a ter várias mudanças sociais. Depois disso, muitas pessoas da antropologia, da sociologia, da psicologia, da história, começaram a estudar esses modelos de deficiência e essa compreensão sobre o que é a deficiência. E hoje em dia a gente tem um modelo que se chama modelo biopsicossocial da deficiência. Esse modelo é um modelo que está na nossa Convenção da ONU e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei nossa sobre a deficiência. O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2016 e a Convenção da ONU é de 2007. Eles são muito parecidos, tá? O Estatuto é mais a gente dizendo meio que disse a Convenção e colocando algumas regras para o Brasil, assim. Essa Convenção, ela é muito importante porque ela foi feita por pessoas com deficiência e de lá que se surgiu o lema nada sobre nós sem nós. Porque como que você vai fazer política pública, criar lei, construir ideias para ajudar pessoas com deficiência, sem que as pessoas com deficiência possam participar, possam falar sobre isso? Então, esse lema, que está no meu WhatsApp desde sempre, foi criado na Convenção da ONU. Bom,
o que é o modelo biopsicossocial da deficiência que foi criado na Convenção da ONU? Quer dizer, foi assim, demonstrado de maneira mais taxativa, mas já existiu. O modelo biopsicossocial é o seguinte: a deficiência, ela é uma interação entre a sua dificuldade em função da estrutura do corpo e a falta de adaptação do mundo, a falta de acessibilidade do mundo, que faz com que você não consiga fazer coisas que outras pessoas fazem e você tenha um prejuízo por conta disso. Então, o modelo biopsicossocial, ele é como se fosse uma junção entre o modelo médico e o modelo social. Então, ele não diz que é totalmente social, o problema é totalmente da sociedade, porque existe um organismo que sofre biologicamente e sofre psiquicamente. E ele também não diz que é só biológico. Então, quando a gente começa a entender a deficiência como algo biopsicossocial, a gente entende que não é só a gente que tem que procurar reabilitação, sim. Buscar se adaptar, sim. Procurar ferramentas, sim. É a sociedade que tem que se mexer. A sociedade tem que preparar para que o mundo seja acessível para qualquer pessoa com ou sem deficiência, independentemente de qual for a deficiência. Tem que existir acessibilidade em vários níveis. Acessibilidade é a quebra das barreiras que impedem a participação das pessoas com deficiência. A quebra da barreira é a acessibilidade. Tem que existir acessibilidade. Bom, isso é uma nova revolução. Porque, peraí, vejam bem. Ok, nós temos que nos adaptar, nós temos que olhar para nós mesmos, mas para um pouquinho. Não sou só eu que tenho que aprender a usar uma bengala. A rua tem que ter piso tátil. Tem que ter um sinal sonoro. Isso muda muito, 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 muito a compreensão que a gente tem sobre deficiência. Aí vocês perguntam, nossa, Cecília, mas você contou uma história inteira lá, desde a Grécia Antiga, parece que eu voltei no colégio e estou assistindo uma aula de história. Para que tudo isso? Nós, pessoas com deficiência, principalmente nós, precisamos saber disso. Porque a gente acha que o conceito de deficiência é algo estático. E não é. E se a gente não sabe que a deficiência é uma questão nossa, mas também é uma questão social, a gente não reivindica a sociedade as coisas. A gente acha que só a gente tem que se adaptar e que se a gente não se adaptou, o problema é nosso. E isso não é verdade. A deficiência é uma questão nossa e uma questão social. A sua doença é algo estático. É algo determinado por um médico, que acontece de forma aguda, de forma crônica, de forma degenerativa, é raro ou não. Isso é algo estático, determinado. Mas a deficiência não. A deficiência é uma interação entre o que você tem e a falta de acessibilidade do mundo. Se a gente não souber disso, a gente não consegue reivindicar nada. E a gente não consegue quebrar o tabu da deficiência. Por quê? Porque para que a gente quebre tudo... Botão fechar. Você está falando... A gente tem que saber que já pensaram muitas coisas sobre nós, já nos trataram historicamente de formas muito diferentes e que hoje em dia a deficiência é isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente sofre discriminação, a gente sofre capacitismo, a gente é estigmatizado, as pessoas não entendem que existe baixa visão, as pessoas acham que todo cego tem um olho branco, tá meio curvado, usando um óculos escuro, uma bengala branca, e isso veio do nada. Nada na vida vem do nada. Nada na vida vem do nada. Entendeu? Tipo, nada. As pessoas pensam nisso porque, historicamente, isso foi ensinado. As pessoas acham que as pessoas com deficiência são incapazes porque, historicamente, isso foi ensinado. É claro que se você chegar numa pessoa que é capacitista e falar assim, olha, você é capacitista porque teve um processo histórico, tarará, 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 e a cultura te ensinou isso,
Ele vai falar, não, porque eu não sabia de toda essa história. Mas sim, a gente não precisa saber de tudo que aconteceu historicamente, culturalmente, para a gente ser movido àquilo. A sociedade nos ensina isso. Tanto que se tiver alguém aqui que tem deficiência adquirida, que não tinha, se tornou uma pessoa com deficiência, provavelmente se você voltar na tua memória, você já foi preconceituoso com pessoas com deficiência. Você também achava que as pessoas com deficiência eram incapazes. E digo mais, essa ideia social, esse sofrimento, essa discriminação, essa marginalização que a gente sofreu, é um negócio tão forte, tão cíclico, tão global, que nós mesmos, muitas vezes, por mais esclarecidos que nós sejamos, temos preconceito com nós mesmos. Nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que se a gente perder a visão, logo nós somos incapazes, nós não vamos conseguir fazer nada. Isso é um preconceito. A gente aprendeu socialmente. Então nós temos autopreconceito. A gente precisa entender que é claro que ter uma deficiência visual traz necessidades específicas. E que sem acessibilidade a gente tem muita dificuldade de fazer muita coisa. E que a gente vai sofrer discriminação e que a gente vai sofrer por falta de acessibilidade. Mas, ser cego em si, ou ter baixa visão em si, muitas vezes não é o problema. O problema é a discriminação e a falta de acessibilidade que você sofre. Esses dias eu estava conversando com a minha assistente e eu estava escrevendo um artigo com ela sobre os aspectos psicossociais de se viver com doenças genéticas oculares. E aí eu estava lendo o texto, e aí eu estava revendo, né, o que os pacientes diziam, tá? Aí eu parei e comecei a pensar, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que se alguém chegasse aqui para mim hoje, falasse assim, Cecília, você quer voltar a enxergar? Eu acho que eu diria não. Hoje, tá? Sei lá, até os meus 23 anos eu diria sim, com certeza. Não sou maluca? Tá doido? Claro que eu quero. Eu mais quero na vida. Hoje eu acho que eu diria não. Aí essa minha amiga falou, eu acho que você diria não também. A minha amiga assistente. Aí eu falei, por que você acha isso? Porque eu nunca ouço você reclamar do seu não enxergar. Porque você tá adaptada. Eu nunca ouço você falar, ai, que chato, eu não tô vendo isso. Ai, que chato, eu não tô vendo aquilo. Ai, que chato, eu não tô... Não. Às vezes, quando acontece uma coisa engraçada, uma situação, você faz piada do fato de você não enxergar e leva isso bem. A única coisa que faz você chorar e que te tira de sério é quando você é discriminado. É quando você sofre um capacitismo pesado. Então, na verdade, o problema não está em você, está nos outros. Se a sociedade não fosse capacitista e não te discriminasse, talvez você nem sofresse tanto quanto a isso. E se a sociedade tivesse acessibilidade total, o que não tem, o que te faz passar por várias situações muito difíceis, você também talvez não quisesse enxergar, porque a falta da visão em si você não reclama. Aí eu fiquei pensando. A única coisa que eu, Cecília, sinto falta é de ver o rosto das pessoas. Porque eu acho que o rosto das pessoas é algo muito expressivo. E eu sinto realmente falta de ver o rosto das pessoas que eu gosto envelhecendo, porque eu gostaria de ver como elas iriam envelhecer. Mas isso é uma coisa muito específica, é uma perda, como a gente tem várias perdas na vida. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça. Porque quando essa pessoa que não tem deficiência visual, mas que convive comigo, me falou isso, eu fiquei pensando. Aí que tá. É exatamente isso que é quebrar o tabu da deficiência visual. Porque a grande questão é, nós precisamos nos adaptar? Sim. É difícil? Sim. No começo parece que o mundo vai acabar? Sim. Pode demorar muito pra gente aceitar? Sim. Mas não tem acessibilidade no planeta Terra? Sim, verdade. Mas a grande questão que mais nos toca é o que os outros vão pensar, a discriminação que a gente vai sofrer, como os outros acham que a deficiência nos traz incapacidade, como os outros não compreendem que a gente não enxerga, porque as pessoas acham que para não enxergar todo mundo tem que ser igual. Então, a gente precisa quebrar esse tabu.
Nós, pessoas com deficiência, temos que saber a nossa história, temos que saber o que significa socialmente ter uma deficiência. E tem um livro que eu posso passar para vocês, eu tenho um PDF, que se chama Epopeia Ignorada, que conta essa história. E ele é um livro longo, eu já li várias vezes, porque eu gosto de relembrar. Porque daí você começa a entender que tem um distanciamento entre o que você tem, caso seja uma doença, a sua doença, como ela progride, a frustração que você tem quanto a isso, e outra coisa é o papel social que você veste quando você tem uma deficiência. É bem diferente. Cecília, legal, agora a gente tem um modelo biopsicossocial da deficiência, que bacana, e aí? E aí que o mundo, ele é devagar. Então, por mais que exista um modelo biopsicossocial da deficiência, no Brasil, a gente ainda é avaliado de forma médica. Quem diz que a gente tem uma deficiência é um médico. A gente está mudando isso, já era para ter mudado, já se criaram vários instrumentos para se avaliar isso, mas ainda não se avalia da maneira adequada. Mas o modelo biopsicossocial da deficiência, ele não só nos ensina que a gente precisa quebrar o tabu da deficiência, que a deficiência não necessariamente é algo negativo. Mas ele também nos ensina que a deficiência depende de vários fatores. E por isso que na Convenção da ONU, eles dizem que o termo correto ou mais adequado para se dirigir a uma pessoa com deficiência ou para a gente falar sobre nós mesmos é falar pessoa com deficiência. Porque nós somos pessoas. E o modelo biopsicossocial, ele demonstra isso perfeitamente. Vou explicar para vocês. Veja só. Se a deficiência é uma interação entre a gente, o nosso biológico, o nosso psicológico e o ambiente, tem 1000 variáveis influenciando o resultado final, que é a deficiência. Então, tem o quanto você enxerga, exemplo, tem aonde você nasceu, tem qual a sua condição financeira, qual a sua condição emocional, o quanto você estudou, com que você trabalha, quando você começou a perder a visão, qual a sua religião, como a sua família lida com a sua condição, quais são os direitos sociais que você tem no seu país, qual é a acessibilidade da sua cidade, qual é o seu convívio com pessoas com deficiência, você já fez reabilitação ou não, tem reabilitação perto da sua casa. Todos esses fatores implicam em como o resultado final da deficiência vai ser vivido por você. Por isso que cada pessoa com deficiência é uma pessoa. Porque a gente pode até ter, por exemplo, a mesma doença que começou na mesma época e ter a mesma quantidade de visão. É diferente. A gente vai enxergar diferente. A gente vai ser impactado por isso de maneiras totalmente diferentes. A gente vai ter experiências diferentes. A gente vai aprender a lidar com isso ou não. De maneiras diferentes, em momentos tudo diferente. Porque nós somos pessoas. Porque a deficiência é um conjunto de coisas. A doença, o acidente, o que for que te fez se tornar uma pessoa com deficiência é um pedacinho só. Ah, mas tem essa coisa de termo correto para cá, termo correto para lá. Eu não gosto de taxar nada, a gente pode falar como a gente quiser, não tem problema. Até os ingleses usam muito deficiente, né? Eles não usam pessoa com deficiência, o termo deles. Mas eu gosto muito do termo pessoa, porque eu acho que frisa que nós somos pessoas, né? Não tem ninguém com amaurosis congênita de Leber aqui, mas tem pessoas com distrofia de retina, por exemplo, Cristiano, distrofia de retina. Nós dois temos distrofia de retina. Nós dois temos deficiência. O resto é tudo diferente. Ele é homem, eu sou mulher, ele tem X anos, eu tenho outros anos. Ele mora em um lugar que eu não vou falar onde é, porque isso aqui é gravado. Eu moro em outro. Ele estudou uma coisa, eu estudei outra. Ele trabalhou de uma forma, eu trabalhei de outra. A família dele é de um jeito, a minha é totalmente outra. Ele come uma coisa, eu como outra. Ele enxerga um tanto, eu enxergo outro. Nossa, mas você tem uma doença parecida. É. Só isso. Isso pode trazer várias experiências em comum. Mas nós somos muito, muito, muito diferentes. Então, o que eu gostaria, assim, que vocês saíssem daqui lembrando, e eu espero que eu tenha sido claro, é que a gente precisa se apropriar do que é a deficiência e descolar a deficiência do motivo pelo qual a gente tem a deficiência.
e entender que ela é um conjunto de fatores e que todos esses fatores são importantes. E que quando a gente entende isso, a gente tende a buscar adaptações. E quanto mais adaptado a gente está, e a tecnologia ajuda muito nesse processo, menos a gente sente a deficiência. E quanto mais a gente briga para que o mundo tenha acessibilidade, tenha respeito para conosco, mais a gente tem a chance de viver em um mundo que nos discrimina menos e é mais acessível. Então, é mais ou menos essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que tenha dado para entender. Eu espero que, independentemente do processo, independentemente das dificuldades de se ter uma deficiência, vocês consigam compreender todo a história que tem por trás de tudo isso. Se vocês quiserem, posso passar o livro para vocês. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês também comecem nesse movimento. Eu sei que vocês já estão, mas agora de maneira mais firme, talvez, ou pensando na minha aplicação, de quebrar o tabu da deficiência visual. A gente tem que mostrar que a deficiência visual é vivida de formas diferentes, por pessoas diferentes, e que a deficiência é um pedaço nosso. É um pedaço importante, mas é só um pedacinho. Obrigada! Elaine, dá licença um pouquinho, é o Ricardo que está falando. Só antes da gente fazer agora a questão das perguntas, Cecília, Sim. quero muito te agradecer, viu, por você ter disponibilizado esse seu tempo muito valioso. E para quem não conhece, a Cecília, ela é uma palestrante internacional. Ela participa de congresso, ela acabou de chegar de um congresso internacional, onde ela teve participação efetiva. Então, para vocês verem a importância, né, que é esse bate-papo hoje da Cecília aqui com a gente, tá certo? Então, Cecília, do fundo do meu coração, te agradeço, e agora eu vou passar para a Elaine. A Elaine vai abrir agora a questão as perguntas, que vão ser coordenadas pelo Charles e pela Silvia, e depois, Elaine, quando você encerrar, você faz o fechamento, tá bom? Tá bom. Então vamos em frente. Tá certo. Obrigada, doutora, mais uma vez, como o Ricardo falou. Então, agora, pessoal, está aberto aí para perguntas, dúvidas. Quem tiver aí com a sua mão levantada, por favor. Tem alguém? Olha, por enquanto, mandaram aqui no chat, a Thaís falou que é o livro. Então, a Cecília aí depois encaminha aí pro Ricardo e encaminha lá no grupo. Bom, perguntas aqui no chat não tem, mas eu vou dar uma olhada aqui se tem alguém com a mão levantada. Aí a gente vai pro ar. Tem pessoas aqui, deixa eu ver. Acho que hoje as pessoas estão firmes. Ah, tem uma mãozinha. Tem duas pessoas aqui, ó. O Humberto e na sequência o Cristiano. Então pode ser o Humberto primeiro, se quiser abrir o microfone. Oi, pessoal, boa noite para todos. Boa noite, Cecília, tudo bem? Boa noite, Humberto. Te encontrei aqui, viu? Muito feliz quando o Ricardo falou. Muito legal. Olha, gente, eu não sei quem que tá com eco aqui, mas tá aparecendo na gravação. Então, não sei se dá para amenizar um pouco aí, né? Mas, Cecília, você sabe que eu acho que essa quebra de tabus, pelo menos para mim, né, foi muito uma coisa pessoal minha. Não era uma coisa que... Não adiantava o meu pai falar com isso, a minha sociedade estava do meu lado falar isso ou falar aquilo. Todo o preconceito que a gente viveu estava dentro daí, estava sempre do nosso lado. Mas, para mim, existia sempre o seguinte: eu vou procurar alternativas. Sempre foi assim, sabe? Então, se a dificuldade ou a limitação veio, alternativas teriam que aparecer e correr atrás delas. Justo. Acho muito legal, Humberto, esse ponto de vista. Não é um ponto de vista que todos têm, né? Isso depende muito do plano de fundo emocional das pessoas. Então, muitas vezes a forma pela qual a gente lida com a nossa deficiência está muito relacionado à estrutura emocional que a gente tinha anterior.
né? E nós somos pessoas que temos estruturas emocionais iniciais muito diferentes, isso está muito relacionado com a nossa história de vida. Mas eu concordo contigo, acho que é a analogia das cartas, né? É que nem no truco, você recebe lá as suas cartas, podem ser boas, podem ser ruins, e você só tem aquelas opções, você tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Então você pode desistir, falar, tem uma cartas ruins, não vou julgar, ou você pode fazer um belíssimo trabalho com o que te deram, né? A deficiência foi algo imposto, não foi algo que a gente escolheu, mas foi o que apareceu, e aí, o que você vai fazer? Né? É uma escolha tua, as cartas estão na tua mão. Mas é difícil conseguir chegar a esse posicionamento mental, mas é bacana que você tenha ele. Pronto, Humberto. Vamos então para a próxima pergunta. Cristiano, né? Eu tinha levantado a mão, mas Baixou. Tudo bem, Cecília? Saudades, viu? Saudades! Mas vamos voltar ainda, tá? Cecília, na verdade, não é uma pergunta, porque você é tão boa no que você faz que não nos deixa as dúvidas, né? E outra é um testemunho que eu só tenho para fazer, que a minha vida, antes de conhecer o seu trabalho, era uma, e a partir do momento que nós fizemos a terapia com você, hoje eu sou uma pessoa que vive de uma forma totalmente diferente. Então, só aproveitar mais uma vez o espaço para agradecer pelo seu trabalho, tá? E a diferença que ele faz na vida das pessoas. É isso aí. Muito obrigada. Mas é um trabalho em conjunto. Acho que vocês estarem, né, quererem participarem, estarem motivados, tá? Trabalho psicológico, ele sempre está em dupla ou em grupo. Estamos todos juntos. Obrigada pela oportunidade, pela confiança de se tornarem meus pacientes, muitas vezes, e também de me convidarem para poder passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Charles. Opa, tem mais pessoas que levantaram a mão aqui. Isso. Rita Carolina. Quer mandar essa pergunta, Rita? Oi, boa noite. Eu também quero colocar meus agradecimentos ao grupo e também à Cecília. Eu participei 2 vezes no grupo onde ela ministrava, né? E foi muito importante para mim. Eu venho de uma trajetória diferente, acho que de todos aqui, e certamente eu tenho uma postura, eu peço desculpas, inclusive, de ter entrado assim, com tanta naturalidade, já ir falando, porque eu estava habituada a viver dessa forma. E eu peço desculpas de ainda não ter os hábitos em relação à autodescrição e coisas desse tipo. E agradecer muito a Cecília a oportunidade de mudança de postura e de entendimento. E a todos vocês também, que eu estou aprendendo um pouquinho com cada um, dentro das possibilidades. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Rita. Tem a Silvia também, que ela está na sequência. Boa noite, pessoal. Cecília, só agradecer mesmo, dizer que foi muito bacana ouvir você hoje. Acompanho você também nas redes sociais e eu fico impressionada porque você traz algumas coisas no quadro e se fosse acessível, coisas que não são acessíveis, que a gente passa no dia a dia, aí quando você fala, cria uma identificação, e é muito legal. A gente pensa, realmente, a pasta de dente não é acessível. E a gente usa tanto que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe o quanto inacessível é, né? Então, você traz muitas coisas assim, para falta, muitas coisas do nosso dia a dia que às vezes até a gente mesmo não percebe que não é tão acessível, que não é nada acessível. Eu gosto muito de acompanhar o seu conteúdo e sua fala hoje foi muito bacana. Concordo com o Cristiano, foi tão esclarecedora que eu acho que ninguém ficou com dúvidas, né? Só agradecimento e elogio mesmo. Muito bacana. Parabéns. Que Deus continue te dando forças para você continuar sua trajetória.
Muito obrigada, Silvia. É um prazer. Que bom que você está me acompanhando e gostando do conteúdo. Fico muito feliz. Parece que o Humberto Bom, tá falando. não, eu ia Humberto, falar, Ricardo, só né, devido ao tempo aqui, acho que o Humberto tá com a mão levantada, se ele quiser colocar mais alguma coisa. Eu queria assim, Cecília, eu queria Sim. saber um pouco mais sobre o Bengala Verde, sabe? Tudo que foi colocado, qual que é o papel da Bengala Verde hoje? Sabe, nesse processo de reabilitação das pessoas, de inclusão, enfim. Isso é bem importante. A gente está tendo algumas mudanças estruturais desde setembro do ano passado, foi quando eu entrei no corpo diretivo. Então, a gente está pensando em criar um modelo de reabilitação que seja online. O que a gente entende é que muitas pessoas, às vezes, não fazem a reabilitação porque elas não têm acesso à reabilitação, né? Às vezes, dependendo da cidade que você mora, não tem um raio muito grande de distância. Então, a gente primeiro fez um estudo, que é até um dos meus estudos que está para ser publicado, depois eu encaminho para vocês, que é sobre a reabilitação no Brasil. Então, eu mapeei isso, né? O quanto as pessoas conseguiam se reabilitar no Brasil, como era esse processo, se as pessoas gostavam, não gostavam e tudo mais. E a gente entendeu mesmo que a reabilitação está nos grandes centros e que muitas vezes as pessoas até conhecem o processo, mas elas não têm acesso a ele. Então, a nossa ideia é manter os grupos de psicoterapia, que são esses grupos online de acolhimento, fazer alguns eventos levando a ideia da Bengala Verde ao redor do país. Então, esse ano a gente já foi em algumas cidades e tem algumas outras para ir também, porque a gente acha que tem que levar a cultura do que é a Bengala Verde, mostrar a nossa cara em outros ambientes para que traga conscientização populacional. E agora a gente vai lançar a orientação em mobilidade online, que é um piloto, né, porque orientação em mobilidade a princípio é presencial, né, porque é para aprender a usar a bengala e se locomover, mas a gente vai tentar um piloto que a gente está muito animado online, para que essas pessoas que não têm acesso à reabilitação possam ter também. E a gente está com alguns projetos de acessibilidade, que são muito iniciais, mas para dar consultoria de acessibilidade em alguns lugares, então tentar quebrar essa barreira de alguma forma. E aí tem alguns trabalhos em pesquisa. A gente está mapeando quais são os principais gargalos do SUS para pessoas terem acesso à oftalmologia e para que a gente possa, no poder público, reivindicar esse tipo de coisa. E a gente estava com uma ideia de fazer um podcast para trazer informação sobre a deficiência visual e convidar pessoas em diferentes áreas aí de conhecimento, mas parecido com o que vocês fazem aqui. Essas são as ideias, mas nós somos em 4, então estamos expandindo, mas é aos pouquinhos que a gente vai construindo. Estamos sempre abertos a ideias, tá, pessoal? A gente tenta fazer tudo que nos é falado, nos é dito. Eu acho que nada mais importante do que as pessoas com deficiência para nos dizer o que elas estão precisando, o que elas estão sentindo como importante. Então, todo mundo que quiser falar alguma coisa sobre isso pode entrar em contato comigo, que eu vou ser toda ouvidos. Para mim é um prazer. Bom, então, não tem mais ninguém com a mão levantada. A Thaís está querendo falar, gente. Ah, Thaís, tá? Oi, gente, boa noite, Cecília. Boa noite. Quero te agradecer, né, pelo tempo disponibilizado, como sempre, contribuindo muito conosco. E essa questão da gente buscar o conhecimento, estar aqui, né, já é uma iniciativa para nos posicionarmos, para nos encontrarmos, né. E fiquei muito feliz que vai ter coisas online do Bengala Verde, que eu moro no raio que o parto de onde... Vão fechar. Você está falando. Participar desses projetos online, porque tudo que eu consegui foi graças à tecnologia até hoje, morando onde eu moro, né? Uhum. Tanto é que a Lúcia, que ela estava, acho que aqui na chamada, foi a primeira pessoa que eu achei assim na internet, na época, algum tempo atrás, que eu comecei a seguir e começou a despertar mais assim a minha curiosidade para acessibilidade, enfim, para esse mundo da deficiência visual. Mas parabéns, viu? E obrigada por mais uma vez contribuir conosco, né, com as informações na nossa vida, para a gente continuar melhorando aí na caminhada. É isso aí, estamos juntos. Obrigada, Thaís. Um grande beijo.
Olha, tem mais algumas pessoas aqui com a mão levantada. Não sei se a gente vai ter um A questão do tempo, Cecília, como é que tá? Não, por mim não tem problema. Tudo bem? Eu posso Então responder. pode seguir, Charles. Tá, bom. A Lúcia Helena. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu fiquei muito feliz de ver a Thaís aqui. E também nós fazemos parte do grupo da doença de Stargardt, né? Então nós temos aí uma caminhada longa já. E a Cecília sempre contribuindo com a gente também nos nossos trabalhos. Eu só estou passando aqui para desejar muito mais sucesso para você, Cecília, e agradecer por tudo que você tem feito pela gente, pela causa da deficiência visual, e todo o conhecimento que você está levando até internacionalmente. É muito importante a tua representação do Brasil no exterior, né? Você e a Marina têm sido grandes, para quem não conhece, a Marina é agora presidente do Retina Minas, e a Cecília e a Marina têm sido grandes nomes brasileiros internacionalmente aí já, com tão pouca idade, né? Aí pelos 30 anos, e já fazendo todo esse remeleixo aí, né, toda essa revolução na deficiência visual. Então, parabéns, Cecília, pelo seu trabalho, amiga, bem grande. Muito obrigada, Lúcia. Imagina, estamos juntas. Todos nós precisamos remexer, é isso aí. E olha, o Beto, a Lúcia, o pessoal da acessibilidade, olha, a Irlanda precisava de uma aula de acessibilidade, assim, de anos, viu? É muito não acessível. Fiquei tristemente impactada. É só um comentário que eu sei que vocês iriam gostar de saber. Nós temos uma última mão levantada aqui, que é do Euriclides. Olá, boa noite, Cecília, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar contigo aqui, né? A gente poder estar falando um pouquinho sobre isso. E pegando um pouco da tua fala, me remete a gente que está inserido dentro de grupos de pessoas com deficiência visual. E algo que me deixou muito feliz foi quando eu descobri que existia um grupo de psicólogos e estudantes de psicologia com deficiência visual do Brasil todo, que é o nosso Psicodialogando, que a Cecília também faz parte, e o quanto é importante a gente estar inserido dentro desses espaços, dentro e junto de pessoas com não videntes, e a gente poder estar falando e propagando tudo isso, né? O quanto isso é transformador na vida de muitas pessoas, né? Eu fiz uma fala uma vez num desses grupos, e o resultado disso, assim, é muito grande para a gente, né? Justamente com esse tema incrível, quebrando o tabu da deficiência visual. Gratidão por estar contigo, ao Ricardo e a todos os amigos aí. Muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço, gente. Quando eu descobri que existia esse grupo, foi o prêmio do ano, Colegas Psicólogos com Deficiência Visual. Eu que agradeço, Euroclides. Para mim é um prazer, muito bacana. E acho que a gente tem que se unir cada vez mais, é isso mesmo que você disse. Exatamente. Obrigada. Elaine, você fez uma bela abertura, então agora faça um belo fechamento, Elaine. Vai com você. Bom, então aqui agradecer à doutora Cecília pela oportunidade, pelo privilégio de hoje estarmos aqui presente, né, ouvindo aí só um pedacinho de tanta experiência e que com certeza ajudou e vai estar ajudando muitas pessoas. Agradecer a todos aqui que hoje estiveram presentes e vamos continuar participando juntos, né, para que um possa ajudar os outros. E é isso aí, um bom final de semana para todos e até o próximo encontro. E obrigada mais uma vez, doutora, pela disponibilidade. Obrigada. Vamos quebrar o tabu da deficiência visual, hein, pessoal? Sim. Obrigado, Cecília. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus, todos fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal.